Olá pessoal, sou o professor José Maurício e vou trazer aqui para vocês aulas sobre o nosso módulo de legislação em informática no curso de Sistema de Informação aqui do BM Connect. Hoje nós vamos falar nessa nossa aula 1 da semana 1 sobre contratos eletrônicos e tudo que diz respeito à disponibilidade de sistemas. Gosto sempre de relembrar a necessidade de verificar em nosso material que está em nossa sala de aula virtual que complementa o que aqui é apresentado. Então vamos lá, vamos ver um pouco mais sobre o nosso conteúdo da aula 1. Contratos eletrônicos. Sempre é importante reconhecer a importância da proteção dos consumidores frente aos contratos eletrônicos. É importante entender o que é uma assinatura digital e analisar a jurisprudência das cortes superiores acerca dos contratos eletrônicos. O crescimento do mercado de consumo, marcado pela Revolução Industrial, também foi responsável por criar um novo modelo de sociedade e fez com que as pessoas migrassem dos campos para a cidade. E a partir do surgimento das indústrias, houve um grande apelo para produtos e serviços. Os fornecedores, além de fabricarem um produto ou prestarem um serviço, passaram a ter que se preocupar também com a demanda da época e, com isso, deixaram de lado o aspecto qualitativo, focando no aspecto quantitativo da produção em massa. O Código de Defesa do Consumidor, o CDC, reconhece em seu artigo 4º a vulnerabilidade do consumidor e, ao longo do dispositivo legislativo, divide em 3 categorias principais: técnica, econômica e jurídica. A vulnerabilidade técnica existe porque o fornecedor detém toda a informação a respeito do produto ou serviço colocado no mercado, bem como é o fornecedor que impõe as condições de comercialização de determinado produto ou serviço. A vulnerabilidade econômica está relacionada ao fato de que o fornecedor é quase sempre economicamente mais poderoso que o consumidor, fato que por si só o coloca em vantagem. Já a terceira característica é a vulnerabilidade jurídica e deriva da econômica, pois está relacionado com o fato de que fornecedores, em grande parte, têm mais informações jurídicas e contam com um corpo jurídico mais qualificado que os consumidores, que sequer têm ciência dos seus direitos. Há ainda uma 4ª categoria de vulnerabilidades que é considerada como uma evolução das demais, é a denominada vulnerabilidade de informação, que surge na era digital e está relacionada ao controle de informações transmitidas pelos fornecedores. Não há como negar que a revolução causada pela informação no mundo moderno, principalmente pela internet, foi considerada um grande marco do direito do consumidor, tendo em vista o aumento exponencial das relações de consumo por meios eletrônicos. Os requisitos jurídicos para a validade das negociações precisaram se adequar às novas tecnologias e a proteção dessa categoria de indivíduos precisou ser redobrada. Quanto à assinatura digital, você já se deu conta de quantos contratos celebra por dia, por semana ou por mês? Essa pode parecer uma pergunta meio indiferente, mas todos nós trabalhamos com todo tipo de documento e vários contratos são firmados durante todo um dia. Durante a celebração de um negócio jurídico, o consentimento das partes se traduz como um dos requisitos obrigatórios conforme está disposto no Código Civil Brasileiro. Tal consentimento consiste na manifestação de vontade das partes, na concordância com os termos e cláusulas dispostas que irão regulamentar a relação jurídica ali estabelecida. A partir da necessidade de se comprovar juridicamente a relação entre fornecedor e consumidor, surgiram as assinaturas eletrônicas, modalidade que revolucionou os negócios jurídicos no mundo moderno e facilitou a vida das pessoas e das empresas, pois além de constituir uma forma remota de manifestação da vontade, também é uma forma de verificação de autenticidade, reduzindo custos e atribuindo uma maior segurança aos negócios. A assinatura digital é uma espécie de assinatura eletrônica com tecnologia que utiliza métodos matemáticos baseados em criptografia para vincular o documento eletrônico a ser assinado com o certificado digital do assinante. No Brasil surge em 2001 com a entrada em vigor da medida provisória número 2200, de 28 de junho de 2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, a ICP Brasil, cujo objetivo é garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos de forma eletrônica, tanto das aplicações de suporte quanto das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, com o fim de assegurar a realização de transações eletrônicas seguras no Brasil. Portanto,
consiste em um conjunto de entidades, padrões técnicos e regulamentos criados para dar suporte a um sistema criptográfico com base nos certificados digitais, os quais serão demonstrados detalhadamente. A realização de contratações pela internet se tornou indispensável na vida moderna. Tal avanço tecnológico, capaz de promover alterações na sociedade, fez com que, inevitavelmente, conflitos oriundos dessas contratações surgissem, resultando em ações judiciais que versam sobre o tema nos tribunais superiores. Assim, cabe ao Poder Judiciário, com os entendimentos individualizados, estabelecer regramentos e regulamentos específicos para a contratação em meio eletrônico, bem como moldar o que já existe de legislação no ordenamento jurídico brasileiro aos novos meios de comunicação, uma vez que a legislação aplicável aos contratos em geral é igualmente utilizada em contratações eletrônicas, o que já garante segurança àqueles que se utilizarão desse meio de contratação para a realização de negócios jurídicos. Dessa forma, toda ordenação, tudo que fazemos no meio eletrônico também vale em todas as formas como é apresentado hoje nos meios físicos. Não menos importante, também é preciso determinar a entrega de determinados serviços, e principalmente na área de tecnologia da informação, onde softwares, onde sistemas devem ser fornecidos e cabe ao usuário também verificar a qualidade desse serviço, nós temos também medidas que podem possibilitar verificar a disponibilidade dos serviços que são prestados. Nesse contexto, medidas de disponibilidade ou Service Level Agreement, contratos de prestação de serviço, são extremamente importantes para a relação entre a prestação de serviços em redes corporativas, em virtude dos próprios serviços que são disponibilizados para cada uma dessas redes, e também verificar os detalhes sobre o papel e a relação do SLA dentro desses serviços que são prestados, desde a disponibilidade do serviço, tempo médio entre falhas e tudo o que possa impactar na utilização daquele bem ou daquele serviço. O Service Level Agreement, SLA em português, ou ANS, Acordo de Nível de Serviço, é padronizado por uma norma denominada NBR ISO IEC 20000-1 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e é um documento que assume o papel de um tipo de contrato exercido entre um profissional ou determinado prestador de serviços e um cliente. Essa norma NBR ISO 20001 constitui uma norma do Sistema de Gestão de Serviços, por meio do qual são especificados requisitos ao provedor de serviço, de modo que esse elabore um planejamento, um estabelecimento, uma implantação, a operação e o acompanhamento, além de analisar criticamente e manter aprimoramentos do sistema de gestão de serviços. Entre os requisitos, inclui-se o desenho, a transição, a entrega e o aprimoramento dos serviços a fim de cumprir os requisitos necessários de um serviço. Os setores de SI que utilizam o SLA dispõem de uma certa proteção quanto a cobranças indevidas sobre possíveis metas do contratante, pelo fato de o documento prever tudo que foi combinado. Já os clientes que receberão o serviço se beneficiam de um maior controle sobre o serviço contratado. Existem algumas garantias de qualidade de serviço e entrega de resultados proporcionados pela determinação de métricas, prazos e formatos pelo SLA. O SLA é muito importante para que, numa relação comercial, as duas partes tenham maior segurança jurídica no período em que houver a prestação de determinado serviço. Se, por exemplo, alguma meta não for cumprida, o cliente poderá reincidir o contrato por meio de regras claras e objetivas. Além disso, estarão especificadas no documento as obrigações básicas do prestador de serviço e do próprio cliente. Tannenbaum e Waterloo corroboram que em um SLA são ditadas as normas de conduta e o escopo dos serviços, de modo que o cliente saberá quais serão as atividades exercidas pelos prestadores de serviço, levando um planejamento operacional mais preciso e direto. Por outro lado, um SLA não constitui um documento estático, podendo ser redefinido a qualquer momento se necessário. Há inúmeras alterações durante o período de prestação de serviço, com a evolução ou a retração dos resultados. Por isso, é importante revisá-lo e atualizá-lo constantemente, de modo a acompanhar e se adaptar a eventuais mudanças. A implementação de um SLA previne contra possíveis problemas desnecessários,
além de promover um QoS, qualidade de serviço, ao consumidor final, e um melhor atendimento, e que em conjunto as empresas tenham uma credibilidade garantida com relação ao mercado. Temos diferentes indicadores para o serviço, a qualidade de serviço dentro de uma rede de informação. Essas métricas de avaliação dos ambientes de redes podem variar com o tempo. Então é importante estar a par que a empresa que exige um alcance de metas constantes requer também um monitoramento em relação a esse desempenho por meio dessas métricas e indicadores. Podemos concluir que o SLA tem muita relevância em relação ao acordo entre a empresa e um cliente, determinando todas as obrigações que envolvem ambas as partes, tornando a confiança mais consistente. Contudo, o modo como o SLA é gerenciado fica relativamente mais complicado por sua especificidade, tornando-se necessário também salientar que cada uma das alterações no contrato de SLA precisa estar claramente descritas, assinadas pelos dois lados. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, da nossa aula 1. É importante que vocês verifiquem todo o material, vejam os detalhes do que foi apresentado aqui. Agradeço a atenção de vocês e aguardo até a nossa próxima aula. Um abraço, até lá!